Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, eu prometo que você bem breve. Abra a sua Bíblia em Ezequiel, lá no capítulo de número 44, versículo de número 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições no meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles chegaram a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, e não se porá sobre eles, e não se porá lã, sobre eles. Até aqui. Grandioso Deus, Senhor, eu quero te pedir, Deus, fala conosco, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, toma, Senhor, minha vida nas tuas mãos. É o que eu te peço no nome de Jesus, e os que creiam digam amém. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Eu fico imaginando que quando falamos de sacerdote, o que vem na tua cabeça? O que você pensa? Quando se fala de sacerdote, o que vem no teu coração? O que você pensa? Será que o Senhor se refere somente a uma classe? Ah, pastor, mas aqui em Ezequiel era uma classe. E hoje? Como é que é hoje? Como Deus te vê? Como o Senhor te vê? Como? Bem, se nós, para darmos peso a isso, se nós formos, e aí eu vou te pedir aqui, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 9, texto muito conhecido, nós vamos acompanhar que o texto, olha para cá, olha para frente aqui. Se eu for ler acima, eu vou compreender mais ainda, mas vou ler aqui, peraí. A pedra que os, diz o 7, né? Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Para aí um pouquinho. Não é com você que o texto está falando. Não é para você que o texto está falando. O 9 vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quando Deus fala de sacerdote, quando o Senhor fala de sacerdócio, o Senhor hoje vira para mim e para ti: vós sois sacerdócio real. Você, o sacerdote dos dias atuais. Você, mais importante do que você imagina. Às vezes, nós não damos nada nem por nós mesmos. Mas o Senhor do alto vira para você e diz assim: vós sois sacerdócio real. Eu quero falar contigo que nesse texto, o versículo de número 15 diz assim: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições do meu santuário. Olha para o pastor.
Deus permite que fique mencionado os sacerdotes, os filhos de Zadok, porque eles foram fiéis. E o Senhor então menciona eles, e vai dizer o porquê menciona. Eles cumpriram as prescrições do meu santuário, eles entenderam o que era para ser feito e não questionaram. Eles entenderam que o que eu queria deles era muito mais do que simplesmente bater cartão. O que eu queria com eles era muito mais de simplesmente declarar: eu estou aqui, simplesmente para cumprir com a minha semana na casa de Deus. O que Deus queria com eles era muito mais que isso. É que eles conseguissem servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. E com isso, eles são mencionados, os filhos de Zadok. E ao ser mencionado, o texto vai dizer que eles cumpriram todas as prescrições do meu santuário. Quando se fala em cumprir as prescrições, é fazer mais daquilo que te é ordenado. Quando se fala cumprir as prescrições, é mais do que simplesmente levantar a tua mão, é conseguir adorar ao Senhor de corpo, alma e espírito. E o texto continua dizendo quando os filhos de Israel se extraviaram de mim. E aí fala de uma outra classe de sacerdotes. Se extraviaram do Senhor, abandonaram o Senhor, seguiram seus próprios caminhos, fizeram conforme bem quiseram, foram pelos caminhos que eles acharam que era o melhor caminho, se corromperam, se desviaram. Mas de repente nós vamos olhar e nós vamos ver que Deus sempre mantém homens e mulheres de pé. Entende isso agora? Quando Elias, e volta a falar de Elias, estava lá na caverna achando o Senhor, o anjo aparece para ele e diz: Elias, que fazes aqui, Elias? E aí ele vira e diz: Senhor, tenho sido zeloso, derribaram os teus altares, mataram os seus profetas, e eu fiquei só, e agora querem tirar a minha vida. E pela terceira vez, quando o anjo pergunta: Elias, que fazes aqui? O Senhor vira para ele e diz: Elias, não é bem assim. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Tu está achando que tu está só e tu não está só. Sabe o que eu quero falar contigo, querido? Que quando nós achamos que é o fim, o Senhor endereça, o Senhor coloca pessoas em nosso caminho para dizer: ei, não é o fim, não é o fim. Quando tu pensa em dar cabo da sua, e o pior, querido, do que dar cabo da sua vida, é quando tu pensa em dar cabo da sua vida espiritual. É quando tu pensa assim: ó, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu vou ter que dar cabo, eu não quero mais, eu desisti. É quando tu pensa: eu não quero mais, que o Senhor sempre coloca alguém na tua frente para dizer: não é assim. Se homens erraram contigo, acredite, eu permaneço fiel. Ainda que o homem seja infiel, eu continuo fiel. Se erraram com você, eu sou perfeito e ainda conto contigo nessa terra. Então, por favor, nós precisamos começar a entender que há dois tipos de classe de sacerdotes. A primeira classe, é aqueles que se extraviaram, é aqueles que saíram daquilo que Deus queria. E a segunda classe era a classe justamente daqueles que se mantiveram na posição que Deus queria. Eu não sei em qual classe que você está. Eu não sei aonde você se encontra. Eu não sei de que jeito Deus tem olhado do alto e tem visto a minha vida e a tua. Porque quando fala de sacerdotes, querido, nos dias atuais sou eu e você. Porque alguns pensam que quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo, só fala da ovelha. Mas eu quero dizer para você que tem pastor joio também, queridão. Vai ter pastor joio. Mas
O que eu quero falar contigo e deixar de forma clara e evidente do que Deus tem para você hoje, para mim e para você hoje, é que os filhos de Zadok, eles foram mencionados. Eles cumpriram as prescrições do meu santuário. Cumprir as prescrições dói, querido. Cumprir as prescrições, e dentre elas uma palavra chamada obediência, dói. Cá para nós é fácil ser obediente? É difícil. Já se começa desde novo. A mamãe e o papai diz não vai, e aí nós teimávamos e íamos e nos esborrachávamos. Sim ou não, queridão? Porque ser obediente não é fácil. Eu ainda te digo mais, às vezes é mais fácil ser obediente a homens do que a Deus. Agora, como tu pode dizer que ama a Deus se tu não consegue amar o teu semelhante, a quem tu vê? E nessa mensagem de hoje aqui, que o Senhor quer falar comigo e contigo, o Senhor, Ele tem procurado. Os teus olhos estão sobre a terra. Interessante é que fique claro isso, dos maiores evangelistas do Brasil, goste você ou não, que se chama Edir Macedo, ele vai dizer na sua primeira autobiografia que os mais sinceros na obra de Deus são os espíritas quando se converte. Dorme com barulho desse. Porque outrora servia-se de uma determinada maneira, eram tremendamente obedientes, e quando se convertem, querido, eles se voltam para Cristo numa proporção, numa maneira, porque passam a conhecer a verdade, passam a conhecer esse Jesus maravilhoso, e aí querem dar o seu melhor, não querem ser incorretos. Sabe por quê, querido? Eu venho também do espiritismo, de uma família espírita, e se chegasse lá na encruzilhada e viesse oferecer lá um bife, ou um cigarro que não fosse o cigarro que a Pombagira havia pedido, ela rejeitava aquela oferenda. Sabe o que meu Deus quer falar comigo e contigo? Às vezes dentro da casa de Deus nós queremos fazer as coisas de qualquer maneira, não queremos seguir as prescrições do santuário, não queremos compreender que tudo tem uma regra. Aí Paulo vira para a igreja de Corinto, uma igreja que deu trabalho, uma igreja na época problemática, e Paulo vira e diz assim: tudo tem que ser com ordem e decência. Paulo estava colocando um ponto em dizer: olha, tudo precisa ser com ordem e decência. Significa que Deus, quando olha do alto e está sondando, querido, é o teu coração. E se o teu coração estiver mais limpo que o meu, Deus vai se agradar de você e não vai se agradar de mim como pastor. Ele sonda corações. E parte desses sacerdotes se extraviaram, mas permaneceu naquele lugar os filhos de Zadok. Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui, querido, essa noite, para dizer que do alto Ele tem olhado para a tua vida e tem visto, e tem te acompanhado, e tem te dito o seguinte: eu te separei. Eu te separei. Eu tenho te guardado. Eu ainda conto contigo. Tu veio aqui não para ser comparado com os sacerdotes que se desviaram. Tu veio trazido pelo Espírito Santo hoje aqui para que Deus pudesse falar contigo de que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é especial, você é sacerdócio real nessa terra. Ei, querido, por isso é que o inimigo da tua alma tem tentado tanto contra a tua vida. Ele tem tentado contra a tua vida por esse motivo. E o texto vai dizer: quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegaram a mim. Olha que coisa legal.
Eles, quem? Os filhos de Zadok, eles se chegaram a mim. Eles vieram, eles se chegaram a mim. Quando foi todo mundo embora, eles se chegaram a mim. Nos piores momentos da minha vida e da tua, querido, é o Senhor que se chega a mim. Mas hoje, sabe o que Deus está falando para mim e para você? Nós precisamos, dê-me toda a tua atenção, nós precisamos nos achegar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Talvez você veio aqui para ouvir isso de Deus. Se achegue ao Senhor. Entenda do que o Senhor tem para ti, tem para fazer. Compreendas. Se achegue ao Senhor, e com certeza o Senhor se achegará até você. O filho pródigo, dentre as 3 parábolas que falam de pessoas que se perdem, a ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo, a Bíblia não diz. O pastor representando Deus vai atrás da ovelha. A dracma, a mulher representando Deus, procura diligentemente até encontrá-la, mas o pai não vai atrás do filho pródigo. Pastor, que ruindade! O pai sabia que o filho ia voltar, queridão. O pai sabia que o filho ia voltar. E o texto diz que o pai avista o filho de longe. E o filho, com aquele texto ensaiado na mente: pai, pequei contra ti, diante dos céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus servos. O pai insistia num texto corriqueiro. E o filho, e o pai olhando para o filho, avistou o filho lá de longe. Por favor, olha nos olhos do teu irmão e diz assim: tu não reparou que Deus tem te visto de longe? Que na tua caminhada Ele consegue te acompanhar quando você está longe. E aqui para mim não fugir do texto, nem da exegese do texto, eu preciso falar algo. Não é que Deus está longe, não. Eu é que estou distante. Fui eu que me afastei. Deus consegue me ver. Mas o texto diz que o pai o viu de longe, correu, o abraçou e o beijou. Quando o filho dá o primeiro passo em retorno para sua casa, o pai já está aguardando ele. E o pai, tão ansioso, corre, abraça e beija o filho. Eu quero falar sobre 2 classes de sacerdote, mas quero dizer que você veio a esse lugar hoje porque o Senhor te chamou como os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário. Ei, a primeira coisa que eu preciso dizer para você aqui em Rema é dizer que você não é perfeito. Então para de se culpar, para de achar que você, para de se colocar numa posição que não tem mais jeito para a tua vida. O único perfeito é Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, se tu entender isso hoje, tu entendeu o início da tua história com Cristo. Tu não é perfeito. Eu não sou perfeito. Não venha me cobrar perfeição, porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Errei, pastor. Mas existe uma mão que vira, como disse para Isaías lá no 41, a partir do versículo de número 9: tu a quem tomei das extremidades da terra e te chamei dos cantos mais remotos, e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Deus escolheu você. Ele escolheu você. Nessa escolha, querido, eu tenho 2 opções: entendo isso em amor ou continuo sofrendo. Mas uma coisa eu preciso te dizer: mediante a escolha do Senhor, em nome de Jesus, tu há de ser capturado pelo Senhor e há de estar na posição que Deus assim determinou para a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, o que é isso? É predestinação.
Isso aí é crer que o meu Deus pode muito mais do que o homem. Isso aí é crer que para o meu Deus não há impossíveis. Isso aí é crer que o meu Deus é aquele que quando faz, quando ele determina, quem é o homem para dizer que sim ou que não? Vamos? Quem consegue fugir da vontade do Senhor? Diga para mim, diga. Quem consegue fugir dos preceitos do Senhor? Quão inescrutáveis são os seus caminhos, Paulo vai dizer. São irrevogáveis. O que Deus está falando contigo é que o dom que há em ti é irrevogável. Tem hora que eu penso em desistir, você também. Não somos perfeitos. Tem hora que eu penso em parar, você também. Não somos perfeitos, mas o meu Deus que me olha do alto diz: filho, quem te chamou fui eu. Quem determina o momento de parar sou eu. Quem determina para onde tu vais sou eu. Eu sou o Senhor da tua vida. Eles entrarão no meu santuário, versículo 16. Deixa eu falar um pouquinho. Acima diz assim: para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Sabe o que significava a gordura naquele momento do novilho? O melhor. Os sacerdotes, levitas, foram chamados para oferecer o melhor. A gordura. E o sangue, pastor, fala um pouquinho do sangue, porque eu não tenho muito tempo, mas vou falar para você rapidamente do sangue. Eu fiz um curso, pequeno curso de administração, de gestão empresarial. E o que eu mais aprendi ali foi dentre uma frase que marcou a minha vida, marcou a história da minha vida. E te ensinava a ver o melhor funcionário. Como é que é isso, pastor? Te dava capacitação para você escolher o melhor funcionário. Como é que é isso? Vou explicar para você. Não tem aquele funcionário que chega e diz assim: eu hoje estou entrando nessa firma aqui, estou botando a camisa, estou vestindo a camisa dessa firma. Olha, eu estou chegando com muito gás, com muita disposição, com muita vontade. Eu quero vestir a camisa, eu quero estar com vocês, eu vou estar juntos e tal. E nós aprendemos que esse funcionário precisa ser mandado embora. Tu nem fica com ele. Antes dele começar, tu deixa embora. Porque o que veste a camisa é semelhante com um jogador de futebol. Qual é o time do coração do Romário, você sabe? Hein? Você que é ligado em futebol? É Flamengo? Não, não é Flamengo, porque depois ele foi para o Vasco. É Vasco? Não, não é Vasco, depois ele foi para o Fluminense. E para cada um desses times, eles pegam e o que eles fazem com a camisa? E depois que beijam, o que eles fazem? Eles... E põe o quê? E põe o quê? Outra camisa, sim ou não? Então é visto que o melhor funcionário é aquele que dá o sangue. Porque quando ele dá o sangue, ele dá tudo quanto ele tem. Nesse tu pode investir nele. Mas pastor, o senhor está falando de casa de Deus. Vestir camisa, querido, vestir um uniforme é fácil. Toca por favor na pessoa do teu lado, diz para ela assim: eu quero ver dar o sangue. Sabe por quê? Deixa eu te fazer menção de uma coisa aqui. Pastor, eu dei meu sangue, o senhor não sabe quantos anos, mas eu fui traído, eu fui espizinhado,
Tem que ver o que o pastor fez comigo. O pastor me levou para um canto, mas no meio de todo mundo, era um culto de domingo, igreja cheia. Na obra de Deus não há injustiça. Aquilo que tu faz para o teu Senhor, esse sangue que tu derrama na obra, não se preocupa, um dia virá sobre a tua vida junto com uma palavra chamada galardão, ou uma outra chamada recompensa. Ei, algumas coisas vão se cumprir nessa terra, por favor, diz amém. E o que não se cumprir nessa terra, tu vai receber do teu Senhor no céu, queridão. Ou tu crê nisso, ou tu não crê. Ou tu entende isso, ou tu não entende. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa. Se chegarão à minha mesa, vão estar mais perto de mim do que muitos imaginam, para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. Repete de novo, por favor. Eu preciso terminar essa mensagem. Queria ir mais além, mas eu quero dizer para você: cumpra as prescrições que Deus determinou para você, querido. Não dificulta o agir de Deus. Pelo menos essa parte da música eu gosto, né? Quando diz: o agir de Deus é lindo na vida de quem é. O agir de Deus é lindo, querido. Seja fiel ao Senhor. Eu contei aqui na aula, né? Na aula de seminário, às segundas-feiras. Eu contei aqui um momento da minha vida em que Deus me permitiu ter sido disciplinado. E ser disciplinado dói, não dói? Quem já foi disciplinado aí? Disciplinado na igreja? Quem? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Hã? Quando te tiram daquilo que tu ama fazer. Fala para mim, fala. Mas Deus corrige e disciplina todos quanto amam. Por favor, vira para a pessoa do teu lado e diz: tudo isso foi para o teu crescimento. Aqui, olha para o pastor. E uma vez eu fui disciplinado e eu fui turrão. Eu falei: eu vou ficar. E o pastor é um mês de banco. E eu fui lá aos cultos, né? Mas eu botei na minha cabeça: quando o pastor me chamar de volta, sabe o que eu vou falar para ele? Agora eu estou saindo. Aí, um domingo de manhã, terminou o culto da manhã, o pastor Alexandre. Aí eu falei: é hoje a minha vingança. Ele vai ver só, estava tudo amém. Alexandre, você passou bem pela sua disciplina, foi muito legal. Mas eu quero dizer que agora você pode voltar para as suas funções. Todas tu vai voltar para as suas funções. Eu digo: sim, senhor pastor, está tudo certo agora comigo? Tá. Agora eu quero dizer para o senhor que eu e a minha família estamos saindo da igreja. Quando tu fala assim, é até engraçado, até vontade de rir. E aí o pastor, coitado, aquele pastor, tadinho, eu acho que ele vai para o céu direto. Aí eu tomei a decisão, virei para a esposa, para as crianças. É filho a beça, né, irmãos? É filho, crente. Esse negócio de crente é uma filharada, é uma coisa, meu Deus. Eu falei em casa que agora é o quinto, não vai vir mais não, né? Tá vindo o quinto agora, em nome de Jesus. E agora nós vamos comprar uma TV, irmãos. Eu quero passar um data show lá em casa. Já falei com ela, nós não vamos fazer mais nada. Nós só vamos ficar agora assistindo televisão. Nós não vamos agora, a partir de agora, esse negócio que casal faz, né? Que é conversar, não é isso? Conversar, aquelas coisas. Não vamos fazer mais nada. Acabou. Negócio de dança do acasalamento, essa coisa acabou. Não vai ter mais nada disso. A partir de agora nós vamos comprar uma TV enorme. Nós vamos alugar filme. Nós vamos orar. Nós vamos
Vamos pular essa parte que deixa o pastor nervoso. E aí, virei e falei desse jeito. Aí, sabe o que aconteceu? Fui desenguiçar um carro na madrugada, em Petrópolis. Na volta de lá para cá, estou eu ligando o rádio, vou procurar uma estação. Marcos Gregório pregando. Abre aí a sua Bíblia em Isaías, em Gênesis, livro do Gênesis, põe aí para mim. Gênesis lá no 26, põe para a gente contextualizar aí para ficar legal. Gênesis 26, versículo de número 1, vai lá, 26, 1. Eu falei, Senhor, fala comigo. Ah, Senhor, fala comigo. Não tem hora que é assim na minha vida, não. Senhor, fala comigo. E aí diz, sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças você me ajuda, ao Egito, habita na terra que eu te disser. E aquele homem começou a pregar e disse, essa mensagem de hoje é para você que saiu da sua posição. Essa mensagem de hoje é Deus falando contigo que a posição que Ele te colocou, só Ele pode te tirar. E eu, Jesus, isso é comigo, meu Pai, será que é comigo? Eu sozinho no carro, diante do Espírito Santo, estou brincando aqui, mas para dar um peso aí, mas diante de Deus eu estou te contando. E eu falei, Senhor, isso é comigo, meu Pai, não é? E eu comecei a ficar nervoso naquele dia, e dirigindo o carro, e nervoso, e aquela coisa toda. E eu pensei, Senhor, não pode perder a sintonia. E eu falei com Deus assim, exatamente, mas Senhor, eu já saí da posição, agora já era, Pai. E aí Ele virou e falou assim, e para você que diz que já saiu da posição, aí eu... O Senhor te manda voltar. Vá lá. Tu vai chegar diante do seu líder. Tu vai chegar diante daquele que está sob autoridade, que está com autoridade sobre a tua vida. Tu vai contar tudo e vai ser posto uma pedra em cima dessa situação. E eu chorei, me entreguei, me derramei, voltei. Eu lembro que eu liguei para o meu cunhado, quando já era meia-noite alguma coisa. Falei, vou ligar para ele agora. Ele, não liga agora, o homem está dormindo. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou esperar chegar amanhã de manhã? Aí eu cheguei na minha oficina de manhã. A primeira coisa que eu fiz, o que foi? Foi ligar. Pastor, a esposa atendeu. Eu posso falar com o pai? Porque eu já fiquei com medo, né, irmão? Fiquei com medo, aí virei, pastor. Aí ele, alô. Tem a voz grossa. Eu falei, ô pastor, é o Alexandre. Aí ele, oi Alexandre, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Aí contei para ele tudo que eu vivi no carro. Aí ele falou, você tem condição de vir aqui em casa? Aí eu fui. Aí ele me ouviu tudo de novo. Ele, sabe o que eu te pedi para você vir aqui em casa? Que para mim era como se você nem tivesse saído. Eu hoje quero colocar uma pedra por cima. Hoje Deus está colocando pedras por cima de decisões. Hoje Deus está colocando pedras por cima de dificuldades. Hoje Deus está colocando pedras por cima de mau comportamentos. Hoje Deus está colocando pedra por cima de desobediência. Hoje Deus está colocando pedra por cima de tudo aquilo que tem te atrapalhado. E vira para ti e diz, eis que tenho para ti uma nova história. Eis que tenho contigo nessa terra uma nova história. Então, em nome de Jesus, hoje é noite de tu levantar a tua mãozinha aí, querido, se tu tem fé para isso, e falar com Deus, Senhor, fala assim, Senhor, na minha vida, no meu ministério, que seja feito conforme a tua vontade. Meu Deus, acabou. Aí o 17 diz assim: e será que quando entrarem pelas portas do átrio interior,
usarão vestes de linho, e não se porá lã sobre eles. Não se porá lã sobre eles. E aí eu fiquei meditando. Lã, por que lã? Por que lã? Por que que Deus não permitiu que se colocasse lã sobre os sacerdotes? E aí eu fui entender que a lã pesa. E a lã dificultava a caminhada dos sacerdotes. E a lã fazia com que os sacerdotes suassem mais. A lã fazia com que os sacerdotes se cansassem mais. E aí eu começo a entender a graça, favor imerecido. Eu começo a ver Jesus Cristo aí nessa parte desse versículo aí, a tipologia. Eu começo a entender que Deus tem algo aí tremendamente sobrenatural. E o que Deus tem para a minha vida e para a tua está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12. Perdão, capítulo número 11, versículo de número 28. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. 28. Em nome de Jesus. E aí vai dizer o texto: vinde a mim, todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Jesus falando, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30 e último: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe o que o Senhor está falando para você? Que está hoje te dando vestes novas nesse lugar, em nome de Jesus. Pode vir, ministério de louvor. Está hoje te dando vestes novas em nome de Jesus. Está hoje te dando vestes de linho. Sabe o que ele está dizendo? Estava muito pesado essas vestes de lã que tu estava carregando. Hoje eu estou tirando ela de sobre o teu corpo e estou te dando vestes de linho. Estou trocando as tuas vestes. Estou te mostrando que eu sou o teu Senhor. Estou te mostrando que eu sou o teu Deus, que eu sou contigo. E o Senhor vira para mim e para ti e diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor não vai te tentar naquilo que você não suporta. O Senhor não vai te colocar numa situação que você não aguenta. Então, em nome de Jesus, entenda que esse Jesus é maravilhoso demais. Entenda que esse Deus é maravilhoso demais e que vale a pena se aproximar dele. Hoje o Senhor está te chamando. Pergunta assim: pastor? Pastor, para quem é essa ministração? Para os sacerdotes, semelhante aos filhos de Zadok. Se fosse na lei, talvez eu dissesse para você o que Lamentações vai dizer: põe a tua boca no pó, se é que ainda há tempo. Na graça, eu quero dizer que se você está vivo, se você está viva, ainda dá tempo dos planos e propósitos de Deus se cumprirem um por um na tua vida. Só depende de você. Só depende de você. Com as luzes apagadas. E essa atitude é tua. Na obra de Deus não há injustiça. Os trabalhadores, permaneçam aí, por favor. Na obra de Deus não há injustiça. Eu tive um sonho. Esse sonho era uma reportagem do RJTV. E nessa reportagem estava minha esposa sentada do outro lado, né, sendo entrevistada, e eu do lado de cá assistindo a TV.
E nessa reportagem estavam esperando o resultado para a governador. E eu estou assistindo e estou me perguntando o que ela está fazendo lá sentada. E de repente chega a notícia e a apresentadora do RJTV, primeira edição, eu não lembro o nome, ela sai a reportagem, diz: a vencedora foi a Deise. Ela é a governadora do Rio de Janeiro. Assim, você vai entender. E aí foi perguntado para ela: como é que você vai fazer para governar? Ela: não, vou ligar para o meu marido, porque ele vai estar comigo, nós estamos juntos. E ela me ligava e dizia: olha, eu ganhei. E de repente eu acordei com aquele sonho. E quando eu orei ao Senhor, o Senhor me disse assim: olha, eu dei para aquela igreja, para aquele ministério, que seria um ano de governo. E que muitos dos feitos maravilhosos irão acontecer também pela vida dela. Porque junto contigo chamei ela para governar. Eu quero te dizer que eu não conheço o futuro pertence ao meu Senhor. Eu espero que Deus nos conserve por muitos e muitos anos, juntos sempre. Mas se porventura, que eu entendi o meu Deus falando comigo: olha, a obra não é tua, se necessário for, eu levanto ela, eu coloco ela na posição que eu quero, eu uso ela. E saiba você que a obra que eu comecei, ela vai continuar. Nada impede a obra de Deus. O Senhor está te chamando como sacerdote, em nome de Jesus. E se você entende isso, por favor, se coloque de pé aí no teu lugar, em nome de Jesus.